Olá pessoal, como vão? Bom, vamos então agora para a nossa segunda aula. Nós começamos então na aula anterior, conversamos um pouquinho sobre quem são as abelhas, onde nós encontramos as abelhas, a origem, falamos um pouquinho sobre a origem e o surgimento delas, né? E acabamos falando um pouquinho de declínio. E hoje nós vamos conversar um pouquinho ainda sobre algumas características gerais das abelhas, agora mais como elas se relacionam com o ambiente, né? Então, acho que uma pergunta muito pertinente que a gente faz quando a gente começa a falar no relacionamento das abelhas com o ambiente é justamente a relação de onde vivem essas abelhas, né? Como o nosso curso aqui é sobre meliponicultura, eu imagino que essa seja a forma que vocês estão mais familiarizados, né, com a localidade onde essas abelhas vão viver. Abelha sem ferrão, né, que é no caso desse nosso primeiro exemplo aqui, elas vivem então aí em cavidades, né, a sua grande maioria, elas vivem em cavidades pré-existentes, né. Esse é um ninho de uma melípona, né, um desenho do professor Camargo, né, um desenho muito bem feito. O professor Camargo era um artista. E esses ninhos de abelha sem ferrão, então, em geral, eles têm uma abertura para o lado externo, né? Isso aqui é um tronco, um túnel de entrada, onde essas abelhas passam, e aí os potes de alimento na parte basal e na parte superior, elas delimitam, então, né, embaixo e em cima aí, com batume, constroem os potes de alimento de cera, os discos de cria ficam aqui na parte central, e algumas espécies fazem ou outras não, aí fazem esse invólucro de cera que vai servir para termorregulação e proteção dessa estrutura onde ficam as crias, tá certo? Então aqui uma foto de uma entrada de ninho, uma foto dos discos de cria e aí a melípona aqui na flor, né? Então abelhas sem ferrão, você vai encontrar abelhas aí dessa sem ferrão fazendo ninhos em cavidades ou até ninhos externos, algumas abelhas fazem, algumas espécies fazem, tá certo? Mas pode ser esse ninho, pode ser uma cavidade no chão, pode ser uma cavidade dentro de um oco de árvore. Algumas espécies se dão muito bem em ambientes urbanos, então frestas de muro, ocos de blocos de parede, né? Isso tudo é bastante comum da gente encontrar. Então, sempre aí você vai ter esses ninhos de abelha sem ferrão, né, nessas cavidades, mas sempre, mesmo os externos, como da guaxupé e da arapuá, né, que são ninhos mais externos, você vai ter sempre uma proteção externa que essas abelhas vão construir. Então, além desses ninhos que normalmente nós estamos acostumados aí a encontrar ou a procurar em ocos de árvore, nós vamos ter outras espécies, por exemplo, a abelha apis mellifera, que facultativamente pode construir aí os seus ninhos em ambientes totalmente expostos, tá certo? Então veja, aqui você já vê os favos verticais, branquinhos construídos, tá certo? Isso aqui é um galho de árvore, é um ipê rosa, dá para ver a foto lá no fundo, né? E a gente consegue então ver que esses ninhos aqui, eles ficam, nesse caso aqui, ele está completamente exposto. A apis, então, ela também procura ocos de árvore para fazer, ou frestinhas de telhado, mas sempre elas procuram um ambiente protegido, mas na ausência desses ambientes protegidos, elas constroem também esses ninhos totalmente expostos e está tudo bem, né? Você até tem outras espécies de apis, não aqui nas Américas, né? Aqui na América a gente só tem apis mellifera introduzida, mas lá na Ásia você tem a apis dorsata, aquela abelha gigante que faz um só favo exposto, tem uma foto dela mais para frente, né? A apis florea que faz um menorzinho, todos eles aí ninhos expostos ao ambiente, tá? Nessa foto aqui, ó, que eu acabei de falar,
é uma espécie de apis, também acontece na Ásia, né? Essa aqui é na região do Himalaia, é chamada apis laboriosa. Então, veja, ela constrói só um grande favo, e esses grandes favos eles ficam pendurados aqui. Isso aqui é uma encosta, tá vendo? De um penhasco, né? Esse cara desce aqui nessa cordinha corajoso, né? E vão cutucando, os favos vão caindo nesses textos e vão puxando para cima. Então, aqui também temos mais um exemplo de um ninho que ele é construído de uma maneira exposta para o ambiente, né? Mas a gente vai ter também outros tipos de abelhas que constroem aí seus ninhos. Então, veja, muitas abelhas solitárias, elas constroem um ninho também em cavidades pré-existentes, mas diferente das abelhas sociais, que em geral precisam de um volume maior de oco para poder construir os seus ninhos, essas abelhas solitárias, por vezes, elas podem escolher um buraquinho mais comprido para fazer os seus ninhos, né? Então, veja, aqui, ó, nesse caso, são várias madeirinhas com essas entradinhas, tá vendo? Então, o que a abelha faz? Ela entra, né, vem aqui na entradinha, vai até lá no fundo, aprovisiona com pólen e com néctar, faz a sua massa de alimento, põe um ovo, fecha, começa uma célula nova, outra, e assim ela vai fazendo sucessivamente até acabar o espaço. Se a fêmea ainda tiver gás para fazer mais um e tiver uma cavidade perto, ela começa outra do lado e vai fazendo, tá certo? Senão ela vai embora e essa fêmea que botou esses ovos nunca vai ter contato com a sua prole, né? Botou os ovos, vai embora, obrigado, tchau. Elas fecham a entradinha, nesse caso aqui ela fechou com barro, tá vendo? E muito bem, obrigado, nos vemos na próxima, tá certo? Isso é muito comum, né? Para estudos com abelhas solitárias, em geral os pesquisadores eles oferecem essas cavidades, então gomos de bambu ou mesmo tubinhos de cartolina que você coloca. Eu mesmo lá na USP Leste eu tenho um pedaço de caibro que a gente fez vários furos com a furadeira só para oferecer lugar de nidificação para elas mesmo. Vira e mexe está cheio de ninhos ocupados naquelas nossas madeirinhas, né, que são os ninhos aí de espécies solitárias. Nós temos outras abelhas ainda, né, que, como no caso aqui dessa foto aqui, isso aqui é um ninho de uma abelha do gênero Megachile, né? O gênero Megachile aí, então, o que ele vai fazer, ele corta, é a chamada abelha cortadeira, né? Ela corta folhas de plantas e aí ela constrói os casulinhos, aprovisiona dentro, coloca o ovo e depois ela tampa aqui com as folhas. Ela pode fazer isso ou numa cavidade pré-existente, ou no solo, ou atrás de rochas ou frestas. Então tem aí uma gama de lugares que elas podem fazer, mas no caso aqui todas elas então fazem esse preparativo, né? Nesse caso aqui a gente achou, tem essa foto dela fazendo os ninhos com folhas, mas tem também algumas espécies que cortam pétalas, então uma gama muito grande de materiais utilizados aí, né? E o tipo mais comum que nós temos, que são, na verdade, as abelhas solitárias que fazem ninho no solo, né? Isso aqui é um esquema de uma espécie do gênero Peponapis, né? Então, o que elas fazem, elas cavam um buraco mesmo no solo, veja a entradinha, você mal percebe, né? Você passa desapercebido ali, você mal percebe, e aí cavou, faz uma antecâmera aqui, põe, aprovisiona de alimento, bota um ovo, fecha, cava uma outra, a terra daqui já cobre de cá, faz novamente o processo, fecha e assim sucessivamente. Tá? Então, quando ela cava aqui, ela tampa esse pedaço, vai aprovisionar, botar o ovo e tudo mais.
Interessante que todos esses casos que a gente já vem falando, tirando os ninhos externos, né? Nenhuma dessas espécies ela simplesmente usa a cavidade sem fazer nenhum tipo de preparo, tá certo? Então, em geral, elas vão trazer resinas, essas abelhas vão buscar ceras e óleos, e elas acabam por fazer um acabamento interno aqui dentro das áreas onde elas vão depositar, para evitar que tenha umidade externa, crescimento de fungos e tudo mais. Então, isto é tudo muito bem trabalhado, não é só um buraquinho na terra, tá? Esse pedaço aqui ele é todo muito bem trabalhado com resinas e óleos para impermeabilizar isso aqui, tá? Uh, e aí uma coisa interessante é que, veja, esses ninhos aqui, em geral, eles nunca, dessas espécies solitárias, eles não são muito profundos. Veja, nesse exemplo aqui, ó, desse esquema, só 18 centímetros. Isso aqui é uma característica que não é muito vantajosa para as abelhas nos dias de hoje, por exemplo, quando elas fazem esses ninhos em campos onde vão sofrer algum tipo de arado, né? Qualquer arado que passa chega mais ou menos a uns 10, 15 centímetros e vai acabar destroçando esses ninhos. Isso aí é altamente prejudicial para essas espécies, mas é um comportamento que evoluiu milhões de anos atrás, aí, quando a gente ainda não arava a terra, né? Então, mas é uma outra característica bastante interessante, e a grande maioria das espécies solitárias tem mais ou menos esse tipo de comportamento, de cavar o seu ninho no solo, tá certo? Bom, então, pensando assim agora, saindo um pouquinho de onde vivem, eu acho que a característica mais marcante que nós vamos ter com as abelhas aqui, né, é a relação delas com os recursos vegetais que elas vão utilizar para poder fazer todas as funções aí ao longo da sua vida, né? Então, veja, elas vão utilizar esses recursos vegetais na construção de ninhos, né? Acabamos de falar de resina, ceras e óleos, né, para impermeabilizar a terra e tudo mais, ou mesmo impermeabilizar o ambiente onde elas vão construir. Algumas espécies usam barro, usam areia, né, para construir, ó, a entrada desse ninho de melípona aqui. Você ainda vai ter relações dessas abelhas com fragrâncias, né? Então, para funções reprodutivas, a gente vai falar um pouquinho de euglossine daqui a pouco, e tudo está relacionado aí com a relação íntima que as abelhas desenvolveram com as plantas, né? Bom, quando a gente pensa em recursos florais, o primeiro aspecto que vem é justamente o aspecto nutritivo, tá certo? E desses recursos florais que elas utilizam, a gente vai encontrar então o pólen, que é fonte de proteínas e outros nutrientes, o néctar, que é fonte de carboidratos e, consequentemente, é uma fonte de alimento energético, e os óleos, que também são fontes de alimento energético, né? Esses recursos florais, uma vez coletados, eles são armazenados de diferentes formas dentro do ninho. Então, por exemplo, aqui nós temos um ninho de jataí, de Tetragonis cangústula, onde você vai ter muito claramente os potes, né, de cera que são utilizados para armazenamento de pólen, os potes de cera que são utilizados para armazenamento de néctar, que depois vai ser transformado em mel, né? E aqui um ninho de Apis mellifera, onde as células são iguais, né? Então a mesma célula que pode ser utilizada para a oviposição de imaturos também pode ser utilizada para aprovisionamento de alimento, e as abelhas solitárias, que é tudo mais ou menos uma maçaroca, elas não fazem estoque, né? Então você faz uma bolinha de alimento, bota um ovo, fecha, alimento, ovo, fecha, alimento, ovo, fecha, e assim vai sendo feito o aprovisionamento dessas células. Quando a gente está pensando em abelhas e a relação dessas abelhas com flores que oferecem pólen, a gente vai encontrar que nessas abelhas nós temos estruturas especializadas justamente para facilitar o transporte dos grãos de pólen. E no caso aqui das nossas abelhas, são
os pelos plumosos, né? São ramificados e frequentemente eles são aqui plumosos. A gente já falou um pouquinho deles na aula anterior, né? Se vocês se lembram. As abelhas, então, elas têm algumas estruturas no corpo que são altamente especializadas para que a gente possa fazer o transporte desses grãos de pólen, né? Então, veja, nós vamos encontrar aqui, ó, as estruturas mais comuns, né, mais abundantes que nós vamos encontrar são as escopas, né? Então, veja aqui, ó, na perna posterior, isso aqui é uma perna de uma abelha do gênero Centris, essa perna toda peluda, com pelos muito longos, todos ramificados, então o Centris ela vai carregar aqui, né? Ainda nos megaquílidae, a gente vai ter a presença de uma escopa abdominal, tá vendo? Então aqui a abelha, a parte ventral do abdômen, ela é toda peluda e esses grãos de pólen aqui são transportados aqui, tá certo? Então nós vamos ter essas estruturas mais com os pelos que são chamadas de escopa. Escopa de perna e a escopa abdominal. Nós vamos ter ainda um outro grupo de abelhas dentro da família Apidae, que nós chamamos de abelhas corbiculadas, né? Que são aí, que envolvem 4 grandes grupos de abelhas. Então, envolver as abelhas Euglossine, da tribo Euglossine, as abelhas, que são as famosas abelhas das orquídeas, né? Nós vamos aí também ter dentro dessas abelhas corbiculadas as abelhas da tribo Bombine, que aqui no Brasil o nome popular delas é mamangava de chão, né? É aquela mamangava que faz o ninho subterrâneo. Nós vamos ter as abelhas da tribo Apine, que são as apis mellifera, que também tem corbícula, e as nossas famosas abelhas sem ferrão, os meliponídeos. Então, o que acontece? Repare aqui, ó, é uma estrutura especializada na perna posterior, no formato de uma cestinha. O que as abelhas fazem? Elas raspam o pólen, fazem uma massinha de pólen e botam aqui na perna posterior, onde ela é transportada. Repare, então, ó, tem uma pelota de pólen aqui na corbícula dessa bombus, aqui na corbícula dessa apis, dessa euglossa, aqui, ó, da trigona, da iraí aqui, e aqui um close na corbícula da trigona pallens, tá certo? Então, é uma estrutura, embora também seja a mais famosa, ela só acontece nesses 4 grupos que nós temos, né? Então, temos aí umas 1000 espécies, mais ou menos, que a gente vai ter aqui com presença de corbícula. Todas as outras 19.000 vão trabalhar com escopas, né? Bom, se a gente for pensar agora num outro recurso que é oferecido pelas plantas, né, para atrair as abelhas, que é o néctar, nós vamos ver que aqui tanto flores quanto abelhas têm aí um interesse nesse serviço. Veja aqui, a Fabi vai falar com mais detalhe de polinização na próxima aula para vocês, mas veja, o néctar, em geral, ele é oferecido para as abelhas como um atrativo. É uma maneira das plantas chamarem as abelhas para até aquelas flores, né? Então, veja, o que acontece? Ó, nesse caso aqui, é um caso muito específico, isso aqui é uma flor de maracujá, tá certo? A flor de maracujá sempre ela é polinizada por abelhas maiores, no caso aqui uma xilócopa, né? Uma abelha do gênero xilócopa, também popularmente conhecida como mamangava de toco, né? Então, o que vai acontecer? Os nectários da flor de maracujá, eles se encontram aqui embaixo, ó. Então, para a abelha chegar, ela vem, pousa aqui nessa corona aqui, né? E quando ela anda aqui e entra com a cabeça aqui para coletar o néctar que está aqui embaixo, as anteras, o órgão masculino das flores que estão aqui, cheios de grão de pólen, batem na parte dorsal do tórax e sujam essa abelha. Quando ela for para outra flor,
estes grãos de pólen caem na parte feminina aqui e acabam por fecundar essa outra flor, tá certo? Então, o que acontece aqui é que ela acaba por fazer a polinização, né, e o néctar serviu aí como um atrativo, tá certo? Nós vamos ter outras estruturas, algumas estruturas especializadas de acordo com o tipo de flor. Então perceba, essas flores que têm uma corola muito grande, aquele cálice muito grande assim, é difícil para as abelhas coletarem esse néctar, tá certo? Algumas abelhas apelam, o que elas fazem? Elas roem a base da flor e coletam o néctar ali. Outras já têm estruturas que são mais especializadas para isso, como no caso dos euglossini. Eu vejo aqui nessa foto dessa Euglossis theofeldi, ó, esta linha aqui, essa estrutura aqui, ó, é a língua dessa euglossa. Aqui tem uma outra, uma Euglossia imperialis. Veja o tamanho dessa língua que nós temos aqui. Então, o que ela faz? Ela desenrola e coloca a glossa aqui dentro, a língua aqui dentro, para alcançar os nectários bem no fundo da corola. Então, mais uma especialização aí que essas abelhas apresentam para poder explorar esses recursos florais, né? Um terceiro recurso floral que ele é oferecido pelas plantas são os óleos florais, né? É uma quantidade razoável de plantas que oferecem esse recurso, né? Então aí a gente vai encontrar de 1.500 a 1.800 espécies de plantas que oferecem esses óleos florais como recurso. As estruturas que acabam por oferecer esses óleos são chamadas na flor ali, elas são chamadas de elaióforos. Na verdade, são nectários modificados e aí elas oferecem esses óleos florais, certo? Nós temos 4 tribos de abelhas solitárias dentro da família Apidae que vão explorar esse recurso, né? As principais e as mais comumente encontradas são as abelhas da tribo Centridini, especialmente as abelhas do gênero Centris, tá certo? Mas uma outra exploradora desses recursos, muito conhecida também, são as abelhas aqui da tribo Tetrapediini, como as abelhas do gênero Tetrapédia. Nós vamos ter ainda outras menos conhecidas, com nomes mais complexos, né? Por exemplo, como as abelhas da tribo Tapinotapidini e da tribo Ctenoplectrine, né? Então, temos aí essas abelhas que acabam por também explorar esses recursos florais, né? Esses recursos, eles não são necessariamente específicos, abelhas que coletam óleos florais em geral coletam flores diferentes e as plantas também são polinizadas por abelhas diferentes, tá? Agora, uma coisa interessante é que, em geral, flores de óleo não oferecem néctar, justamente porque são os nectários modificados, né, que vão trazer aí esse recurso para as abelhas. E você vai encontrar tanto adaptações morfológicas das flores para facilitar com que as abelhas coletem esses óleos e também das abelhas para carregar esse óleo para o ninho. Lembro ainda na época do meu doutorado, eu fiz uma parte do meu doutorado na Alemanha, eu fui aluno do professor Dieter Wittmann lá, e na época ele estava muito interessado em trabalhos com biomimética. Então, uma parte disso envolve você fazer modelagem de algumas coisas. E ele pegava alguns. Era um trabalho muito interessante. O que ele fez? Ele fazia alguns testes, né? Então, por exemplo, ele pegava a escopa de uma Centris e fazia o seguinte: se ele encostasse a escopa, suponha que aqui tem uma superfície de óleo, ele encostasse a escopa no óleo, basicamente o óleo entrava na escopa da Centris. Se ele pegasse uma mesma escopa vazia, sem óleo, e colocasse uma gota de água, nada acontecia. E eis que, fazendo um estudo de biomimética, então tudo com
microscopia de varredura para ver as sedas, as ramificações, o ângulo entre os pelos plumosos e tudo mais. Eis que ele descobre que é justamente a angulação entre os pelos plumosos que fornecia a capilaridade para que a escopa da Centris puxasse o óleo, mas não puxasse a água. E depois eles fizeram o seguinte, com base nessas angulações, eles criaram um tecido que a ideia era ajudar a retirar óleo de superfícies aquáticas. Então, por exemplo, vazamento de petróleo no mar, como é que funciona, né? Eles começaram a fazer esse trabalho, o tecido era até bastante absorvente, não tão bom quanto as abelhas, né? Mas depois o professor Dieter ficou doente, não pôde dar continuidade no trabalho, mas era um trabalho muito lindo, uma linha de pesquisa muito bonita, justamente aí inspirado nas abelhas de óleo, né? Bom, e por fim, pessoal, queria falar um pouquinho também sobre as relações das abelhas com flores de perfume, né? As flores de perfume, então, aqui são tem uma relação muito intrínseca com as abelhas da tribo Euglossine ou as abelhas das orquídeas, tá certo? E o que acontece? Você tem que muitas dessas flores elas produzem aí alguns cheiros, alguns perfumes, e esses perfumes atraem os machos dessas abelhas Euglossine, que vão até essas flores e elas vão coletar isso e vão misturar esses perfumes, juntar com alguns compostos, fazer transformações químicas neles, e esses machos eles vão usar esses perfumes depois na atração das fêmeas. Né? Então, se você digitar aí depois no YouTube os vídeos do professor David Rubik no Panamá, onde ele faz isso, você pega o close direitinho da euglossa chegando, raspando o perfume, e nas pernas estão diferente das fêmeas que carregam os grãos de pólen na corbícula, que é na pata traseira, né? Em geral, essas fábricas de perfume aí dos machos, elas são nas patas médias, né? Não na anterior, na pata do meio, nas pernas do meio. Então, o que eles fazem? Eles coletam, tem uma cavidade na perna, eles raspam esses óleos lá dentro, esses perfumes lá dentro, ali ele sofre uma série de modificações e com isso ela produz os atrativos para as fêmeas, e é assim que eles conseguem fazer a atração para poder acasalar. E o interessante dessas espécies de Euglossine, é que em geral elas são, algumas espécies, elas são capazes de voar longas distâncias, né? Tem um trabalho muito antigo, de 1971, em que o pesquisador fez o seguinte: ele pega uma abelha do gênero Euglossa, coloca num tubinho, pega o carro e anda 20 quilômetros e vai embora, em linha reta. Chega lá, ele pega essa abelha, faz uma marquinha no tórax dela e solta a abelha. E no dia seguinte ele volta para o lugar original, bota de novo uma isca de cheiro lá e olha a abelha com a marquinha de tinta nas costas indo de novo na isca de cheiro dele. Ou seja, ela tinha o ambiente mapeado de tal forma que ela voltou para o mesmo ponto, mesmo tendo sido solta a 20 quilômetros de distância. Então, essa capacidade de voar a longas distâncias é muito importante, principalmente na polinização de plantas que ficam muito dispersas na mata, né? Quem já passou em algum lugar aqui de Mata Atlântica na época de floração de ipê amarelo é muito comum, né? Você vê um ipê amarelo aqui e outro lá longe, né? Então é assim que acontece a polinização dessas plantas que são muito esparsas no ambiente, tá certo? E aí aqui só para vocês verem o processo, né? Então elas raspam o substrato, e quando elas voam, né, elas aqui, a perna média, a abertura aqui, dá para vocês verem onde elas colocam aí os perfumes e vão sofrer as modificações, tá certo? Bom, pessoal, era isso, e vamos
Vamos que vamos. A próxima aula agora, então, para vocês é a de polinização e eu volto mais para frente para falar sobre a abelha sem ferrão. Um abraço, até mais.